Então vamos fechar nossos olhos, nos conectar nesse momento com a nossa espiritualidade, com muita gratidão no coração, agradecer esse momento, agradecer a Deus por estarmos reunidos novamente aqui para mais uma noite de aprendizado, para mais uma noite de palavras de Jesus, que a gente possa levar em nossos corações todo o ensinamento que Ele nos deixou e que será passado pelo nosso palestrante. Que nossa espiritualidade e Jesus e sua infinita bondade possa intuir o nosso palestrante para que ele possa vir a passar da melhor forma possível, com muito amor, tudo o que ele vai nos ensinar. Então, com a oração do Pai Nosso, vamos dar abertura aos nossos estudos de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Pessoal, hoje o nosso tema ele é do livro Renovando Atitudes. Esse livro está disponível aqui na nossa livraria. É um livro bastante recomendado. Para quê? Ele é aquele livro de cabeceira, aquele livro de autoajuda. Muitas vezes nós estamos aflitos, sem saber a quem recorrer. Como ele é baseado no Evangelho, o Hamed, de uma forma bastante inteligente, ele colocou várias dúvidas nossas, várias questões que são respondidas através do Evangelho. Só que ele compilou isso de uma forma muito bacana, muito leve, muito dinâmica. E aí ele coloca alguns tópicos. E o nosso de hoje é os opostos. Ele é interessante os opostos porque ele nos coloca como seres duais. Nós somos seres que temos sentimentos opostos. Muito similar ao que é a cultura milenar, o Yin Yang, né? Tem um equilíbrio, tem que trazer o equilíbrio. Então, da mesma forma que nós buscamos a luz, nós também precisamos da sombra. Em que momento nós precisamos da sombra, por exemplo? Quando nós precisamos descansar, dormir, né? Repor as nossas energias, fazer com que o corpo recupere os hormônios, né? O quarto tem que estar totalmente escuro, como diz a própria ciência. Hein? E é interessante, ou seja, nós não podemos eliminar uma coisa nem a outra. Assim são os nossos sentimentos. Então nós temos sentimentos que às vezes nós reprimimos, nós negamos, mas eles estão lá. A grande, vamos dizer assim, a grande sacada para a gente evoluir é o quê? É colocar isso tudo em equilíbrio. Mas como é que nós vamos fazer isso? Jesus deixou isso para nós. É só a gente observar como Jesus trabalhava. Jesus não vivia nos extremos. Jesus era único. Então, se nós nos basearmos nos seus exemplos, é claro que Jesus está há 4,5 bilhões de anos na nossa frente, quando ele foi escolhido, ou seja, nós somos crianças perto de Jesus, mas é importante que a gente não se penalizar, a gente não se martirizar, porque às vezes a gente se cobra muito de nós mesmos, ou às vezes do nosso próximo, o que é muito pior, e a gente percebe que existe um longo caminho para ser percorrido. A gente tem que pensar o que? Nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Tudo vai de como nós reagimos.
A verdade é essa. E ele começa a lição bem interessante, que ele traz a questão da mulher adulta de uma forma bastante didática. Eu vou repetir a história, né? Jesus estava ali, cercado de várias pessoas, e ele estava escrevendo na areia. Não se sabe o que Jesus escrevia na areia, não tem isso em nenhum evangelho. Mas o fato é que Jesus observava tudo e a todos, até que trouxeram a ele uma mulher, sendo acusada de adultério. E a lei de Moisés naquela época era clara, que aquele que fosse pego em adultério deveria ser pedrejado. É claro que eles trouxeram a mulher para Jesus ali como um bode expiatório. Eles tinham sede de sangue. Eles queriam usá-la como exemplo. Mas não trouxeram o adúltero junto. Ou seja, a história já não começa bem, né? Se há uma justiça, se querem uma justiça, cadê o adúltero? Deveriam ser 2 apedrejados e não apenas a mulher. Ok. Mas Jesus ele enxergava todos de uma forma muito transparente. Ele via todas essas vontades que as pessoas tinham represadas dentro de si. Que no fundo é isso que o Hamed nos traz. As pessoas projetaram naquela mulher, na verdade, os seus desejos. Os seus desejos mais ocultos. E por não aceitarem esses desejos, eles queriam apedrejá-la. Só que Jesus, de uma forma muito sábia, ele convida a todos a uma reflexão íntima. Atira a primeira pedra àquele que não tiver pecado. Isso foi como um choque. Todo mundo ali tomou aquela injeção, né? Porque estava todo mundo focado em cumprir a lei, entre aspas. Bom, já que nós vamos cumprir a lei, haveria uma guerra de pedras entre as pessoas ali, né? Se todo mundo fosse bastante sincero. E aí não, eles ficaram envergonhados ali com a presença moral do Cristo, e eles começaram a ir embora, dos mais velhos aos mais jovens. É interessante essa reflexão do Hamed, né, de colocar, de trazer essa questão mais psicológica. Ou seja, eu projeto no outro aquilo que eu não gosto em mim mesmo. Então eu tento destruir de alguma forma. Ou seja, será que nós muitas vezes não cobramos, nos irritamos com outras pessoas, com coisas que estão ocultas dentro de nós? É isso que ele nos chama a reflexão. O que Jesus enxergava? Jesus via todos como espíritos transparentes. Jesus, ele e o Pai, ele e o Pai eram como se fosse apenas um. Ele fala, ele e o Pai somos um. Por quê? Jesus ele não vê os extremos como nós. Nós somos meio 8 ou 80, né? Ora nós estamos numa ponta ou estamos na outra. Não, havia o quê? O equilíbrio. Jesus enxerga com um equilíbrio universal. Como as coisas devem ser, como elas devem ser seguidas. Então ele enxergava a imperfeição de cada um que estava ali presente, querendo apedrejar a mulher. Mas é interessante que Jesus, ele, além de convidar todos a refletirem, percebam que quando todos vão embora e ele não julga a mulher, ele convida a mulher a não pecar mais. Ou seja, para que ela aprenda com aquele erro. Ele não entra numa linha de julgamento, né, se o que ela fez foi errado, mas assim, aprenda com o seu erro. Então, se nós pegarmos todos os ensinamentos de Jesus, ele está o tempo todo nos auxiliando. Olha, continua, caminha.
Errou, caiu, levanta, segue. Não volta a fazer as mesmas coisas. O problema é que nós, muitas vezes, continuamos insistindo nos erros. E não é só no nosso dia a dia, são reencarnações. Há várias reencarnações. Nós vamos cometendo os mesmos erros. E quando nós vamos parar para perceber isso? Quando a gente parar de observar o outro. Quando a gente parar, olhar para nós mesmos e falar assim, eu estou errado. Porque a gente sempre tenta terceirizar de alguma forma os nossos problemas. É sempre culpa de alguém. Olha, se não fosse isso ou não fosse aquilo, seria diferente. Seria mesmo? Então são essas perguntas que o Hamed nos convida. O Hamed, ele nos convida a fazer uma reflexão profunda e interna de nós mesmos. E ele traz o Jung, Carl Jung, que é um psicanalista. Ele, vamos dizer assim, ele trabalhou com Freud, né, na linha da psicanálise. E ele traz um conceito interessante, que é o conceito da sombra. O que seria essa sombra? Que é exatamente o que projetaram na mulher adúltera. A sombra é como se fosse um calabouço nosso, ou um baú, onde nós enterramos as nossas emoções. Nós escondemos ali. Escondemos, nós não eliminamos. Elas estão ali ocultas, mas que em determinados momentos elas afloram, elas aparecem. E o que acontece? Por isso que é sombra. A sombra ela é projetada, sempre projetada. Então, aquilo que nós não aceitamos em nós, na maioria das vezes nós projetamos no outro. A gente se irrita com o outro, algo que está em nós, que nós não aceitamos. Agora, aquilo que nós não aceitamos nem sempre é negativo. Tem muito da nossa criação. Por exemplo, se você é criado para ser alguém que não chora, alguém extremamente corajoso, o que vai acontecer? Essas emoções, elas são reprimidas. Então, quando acontecer de você ver alguém emotivo, você se irrita. Por quê? Porque é algo que está ali guardado e que você não aceita. Que você foi criado desta forma. Você suprimiu essas emoções. Quando você é criado para ser uma pessoa extremamente corajoso, não pode ter medo de nada, o que acontece? O medo, ele tem uma função importante. O medo, ele faz parte da nossa lei de conservação. O que seria essa lei de conservação? É a lei da nossa vida, da gente se cuidar para não morrer. Então o que acontece? Em determinados momentos nós temos gatilhos e o medo nos salva a vida. Você deixa de fazer coisas absurdas. Agora, quando você suprime esse medo nessa caixa, o que acontece? Você se torna uma pessoa imprudente e potencialmente suicida. Porque você não tem medo de nada. Então é por isso que tem que haver o equilíbrio das emoções. O medo extremo também é ruim. Por quê? Pânico, as síndromes do pânico, por exemplo, é um medo extremo. Aí a pessoa congela, a pessoa não sai de casa, a pessoa não vive, começa a criar uma série de patologias no seu organismo físico. Então tudo é como nós lidamos com esses sentimentos. E ele traz essa questão da psicologia de uma forma bastante interessante. Ou seja, a gente sempre observar as nossas sombras. Perceber o que é em sombra em nós. Para quê? Para que a gente não trate isso como um extremo. O espelho dos outros, né? É interessante. Tem duas pessoas completamente diferentes, mas no fundo elas são muito parecidas.
É a questão da sombra novamente. Eu estou projetando no outro aquilo que de fato está em mim. Mas nós não podemos perder de vista o quê? Que nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos num processo de evolução. Então não existe certo e errado. Existe o adequado. Determinadas atitudes são adequadas. É isso que nós devemos nos posicionar no nosso dia a dia. Isso é bom para mim? A reforma íntima, ela é voltada para o quê? Para o seu eu, não para o eu do outro. Eu consigo me mudar, eu não consigo mudar ninguém. Então, o nosso processo reencarnatório aqui envolve o quê? Na nossa mudança, na nossa automudança. O outro, ele tem a vida dele, ele vai ter os problemas dele. Inclusive as perguntas da vida dele, as respostas não são as mesmas das nossas, cada um tem a sua. É interessante isso. Então, não se martirizar e perceber assim, olha, se eu errei, termos a humildade de reconhecer e começar de novo. O próprio Chico disse isso, Chico Xavier, que a gente não consegue voltar ao início, mas a gente consegue fazer um final diferente. O final a gente consegue mudar. Então o que passou, passou. Mas daqui para frente eu consigo seguir caminhos diferentes. Essa nossa polaridade, ela é natural. Ou seja, esses sentimentos, o que nós temos que perceber é o que quando isso entra num desequilíbrio. Para isso existem as análises, né? Ou seja, se a gente tem alguma coisa que está ali nos prendendo, nos incomodando, é importante trabalhar isso. Isso é um processo de reforma íntima. Fazer análise é processo de reforma íntima também. Porque só assim você consegue entender como você funciona. Que às vezes o grande problema está o quê? Em se conhecer. Conhecer o que você se desenvolve ali dentro de você. Porque cada um tem uma maneira de responder diferente. Então, para uns, tem pessoas que ficam felizes com determinadas coisas, tem outras que não. Tem pessoas que gostam de um determinado tipo de música, outras não. Então, assim, é em tudo na nossa vida. Então, a gente tem que começar a perceber aquilo que nos agrada, aquilo que nos faz feliz, porque o nosso principal objetivo aqui nesse planeta é evoluir, é claro, mas é ser feliz. Ninguém veio aqui para sofrer. Quando nós ficamos brigando com os nossos sentimentos, nós entramos numa linha de sofrimento. Isso é muito ruim. Por exemplo, o excesso de generosidade. Ora, você esquece de você. Você passa a cuidar só dos outros. Não é bom. Ser extremamente egoísta, também não. Mas tem horas que você tem que parar e falar, peraí, eu tenho que cuidar de mim. Aí é o auto-amor, né? Você se ama. Não é um egoísmo. Por exemplo, já falei sobre a coragem e o medo. Coragem extrema, suicida. Medo excessivo, doença, patologia. Paciência, aquela pessoa extremamente paciente, o que acontece? Ela se torna passiva. Jesus não era passivo, gente. Ele era paciente, humilde, mas não era passivo. Quando ele tinha que falar as verdades, ele falava. Por isso que a gente, veja, às vezes a gente confunde, né? Não, a humildade. Não, a humildade ela vai até um certo ponto.
Ela não pode ultrapassar os limites de você, eu sou um coitadinho e eu aceito tudo e todos. Aí não é humildade. Irritação, ou seja, a pessoa extremamente se irrita com qualquer coisa. Tem alguma coisa errada. Confiança, excesso de confiança. Quando você tem um excesso de confiança, o que acontece? Você se torna menos racional. E aí você pode deixar de ver coisas que estão ali, onde você pode fracassar. Agora também ser uma pessoa com medo de tudo, com dúvida de tudo, também é ruim. Ou seja, isso é natural. Nós não somos nem anjos e nem demônios, nós somos humanos. É como nós lidamos, com esse pêndulo, os perigos do pêndulo. Ou seja, manter a balança equilibrada, nem estar de um lado, nem estar do outro. Buscar o quê? Essa inspiração, essa autoajuda. Toda vez que nós sentimos que nós estamos saindo do trilho, é onde a gente tem que levantar a mão, precisa de ajuda. Para quê? Para não ir para o extremo. É como um carro, quando nós estamos dirigindo na estrada. Estamos ali mantendo a faixa, Nós não podemos sair para a direita nem para a esquerda. Sair para a esquerda, você bate com quem vem de frente. Sair para a direita, você pode atropelar alguém no acostamento. Então você tem que manter. A vida é a mesma coisa. Se a gente percebe que tem alguma coisa puxando ou para um lado ou para o outro, a gente tem que ver o que está errado. E tudo isso o quê? Buscando o autoconhecimento. É conhecer a si mesmo. Não adianta eu conhecer o outro. Eu tenho que conhecer a mim mesmo. Porque eu sei como eu reajo. Eu sei do que eu gosto e do que eu não gosto. Partindo dessa premissa, aquilo que eu não gosto eu evito, aquilo que eu gosto eu procuro fazer. Isso vai fazer o quê? Trazer felicidade. Perceber que não ter o senso de julgamento, julgar, ou seja, como Paulo de Tarso colocou, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Às vezes nós temos a mania de falar assim, mas está todo mundo fazendo. Não é porque está todo mundo fazendo o que é certo. É lícito, mas não me convém. É bom para mim? Se não for bom para mim, não é porque está todo mundo fazendo que você tem que fazer. E aqui é interessante que a filosofia, porque o Espiritismo é religião, filosofia e ciência. A filosofia ela nos traz alguns mecanismos que nos auxiliam no nosso dia a dia e nessa reforma íntima. Essas três peneiras, por exemplo, elas nos trazem para um campo mais racional. De que forma? Eu posso querer, eu quero. Eu posso? Aí a última pergunta é racional. Eu devo? Tudo que nós vamos fazer na vida, se você fizer essas três perguntas, a chance de a gente fazer bobagem, ela despenca. Por quê? Porque muitas vezes nós agimos no impulso. Eu quero e eu tenho condições de fazer. Mas será que você realmente precisa fazer? É a última pergunta. Será que precisa? Vai te trazer algum benefício? Vai ser bom? Aí vem mais três peneiras do Sócrates, Essa aqui é muito bom com as coisas que nós ouvimos do nosso dia a dia. Nós somos bombardeados por notícias. A verdade é essa. Nós estamos na era da informação digital. Nós recebemos informação pela televisão, pela internet, pelo WhatsApp, por SMS, por vários meios. Aí tudo que você recebe, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é assim, é verdade? Alguém te contou alguma coisa, é verdade?
essa verdade, ela é boa, ela é bondosa, vai ajudar alguém? É realmente necessário? Se passar pelo crivo dessas 3 peneiras, você pode passar para frente a informação. Caso contrário, joga fora. Não espalha. Os próprios espíritos falaram que o mal não merece nem comentário. Às vezes nós recebemos notícias ruins, nós ficamos ali aflitos, e aí nós começamos a propagar a notícia ruim. Se nós fizermos essa peneira, a notícia morre. Por quê? Porque o mal não merece comentário. Quantas notícias boas nós recebemos no dia a dia que fala assim, todo mundo começa a propagar? É muito raro. Por quê? Porque o bem não dá ibope. Olha que coisa. Nós estamos tão acostumados a estar focados nas coisas ruins, que quando tem uma notícia boa, uma coisa boa, a gente não propaga. Eu fico impressionado, por exemplo, eu entro no YouTube, nas casas espíritas, das pessoas que assistem às palestras. Cara, dá para você contar 20 pessoas, 10 pessoas. Aí você vê lá uma bobagem, que eu também costumo assistir, uma coisa engraçada, 1 milhão de visualizações. Agora, uma coisa que realmente é importante, que é edificante, que faz com que as pessoas cresçam, não chega a uma centena de pessoas. E não é de uma casa só não, são de várias casas, casas muito conhecidas. Você entra lá, na maioria dos palestrantes, você vai ver que o número de visualizações é muito pequeno. Ou seja, as pessoas, elas não se interessam por coisas boas. Por quê? Porque elas não aplicam essa peneira na vida delas. Então, essas peneiras são mecanismos de reforma íntima. Então, quando nós começamos a nos interessar de fato por coisas que trazem valor agregado à nossa vida, nós percebemos o quê? Felicidade. Porque você começa a ajudar as pessoas, você começa a perceber que essa dinâmica que o mundo, a grande maioria, impõe, ela não é uma dinâmica que melhora a vida de ninguém. E o Jesus é o modelo de integração desses extremos nossos. É nele que nós temos que nos basear. É pegar os seus exemplos e tentar o quê? Tentar colocar em prática no dia a dia. De uma maneira simples. Ele não pediu grandes coisas para nós. Só para nós amarmos uns aos outros. E nós temos bastante dificuldade de fazer isso. Um exemplo bastante simples de amor está no quadro aqui do lado esquerdo. São, acho que mais de 40 famílias que essa casa aqui ajuda. É interessante ver esse movimento, esta casa e outras casas. Imagina cada casa ajudar 40, 50, 60 famílias de Caraguatatuba. É muita gente. Porque cada família aí você conta em pelo menos umas 10 pessoas. Então nós estamos falando bastante gente. E essa ajuda, ela não é uma ajuda, simplesmente uma ajuda física, de alimento, da doação. Mas a doação, ela vem carregada com uma energia muito positiva, de que você queira que aquela família melhore. Que ela não fique dependente apenas daquele alimento. Então esse exercício que cada colaborador, que cada voluntário, que cada um de vocês faz, é um começo de colocar esse amor em prática. De exercer o evangelho na plenitude. Parece, às vezes a gente acha que, não, eu doei ali um café, mas aquele sentimento seu da doação, ele vai incrustado no alimento que você está dando.
ele ajuda, ele dá energia para aquela família que recebe. E aí quando você menos espera, você começa a receber umas ajudas que você precisa, que não sabe de onde que vem. Ela vem do quê? Do seu esforço em querer ser uma pessoa melhor, em querer ajudar os outros. Então, esse processo nosso, ainda que comece com uma cesta, uma doação ou um trabalho voluntário, é um passo importante que cada um consegue dar, cada um consegue amar. Todos nós conseguimos amar uns aos outros. É só isso que ele pediu para a gente. Porque ele disse que se a gente fizer isso, todo o resto vem de brinde. Todo o resto, toda a sustentação, ela vem de brinde. Esse autoconhecimento, ele fala, olha, o reino de Deus não está num lugar distante. Às vezes a gente está buscando um céu que está dentro de nós. Ele nos disse isso. E ele coloca, né, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele fez a vontade do Pai, que é o que? Nos ajudar, nos impulsionar a sermos como Ele, a querermos crescer como Ele. Então Ele é o nosso modelo, é Ele que nós temos que mirar, não há ninguém, só Jesus. E o amor é a nossa ferramenta. Quando nós começarmos realmente a ajudarmos uns aos outros, não só em momentos de tragédia. Às vezes as tragédias acontecem para quê? Para chacoalhar a gente. Às vezes a gente está ali muito sem perspectiva, e aí vem uma tragédia natural, uma enchente, e aí começamos a ajudar uns aos outros ali. A gente tem que começar a fazer isso sem desgraça, ou seja, fazer por fazer. Amar por amar. E o Hamed, eu gostei muito, deixei essa frase aqui para vocês, que ele coloca, não há nada a corrigir ou consertar em nós. Ou seja, nós não estamos quebrados. O que nós precisamos é mudar a maneira como nós enxergamos, como nós vemos o mundo. Para que a gente não entre nessas extremidades dos sentimentos. Essa polaridade que existe, que é natural, mas que a gente não deve ficar nos extremos. É muito interessante ele colocar isso, porque às vezes a gente se cobra, a gente fala, somos pecadores, eles estão ali querendo pagar as coisas que muitas vezes nós não fizemos bem. Cara, erramos, paciência, seguimos em frente. E o amor de Jesus, ele tem uma base muito importante no quê? No respeito, na liberdade e na humildade. Quando você começa a respeitar o próximo, o respeito vai muito além. Vai além de crença, vai além de cor, vai além de tudo. É você aceitar o outro como ele é, respeitá-lo. Você tem a sua convicção e o outro tem a dele. Ele não precisa ter a mesma opinião que você. Aliás, nós temos duas certezas na vida. Uma é que todos nós vamos desencarnar. E a segunda é que todos aqui somos diferentes. Não somos iguais. E o nosso maior erro qual é? Nós começamos a criar turmas querendo ser iguais. É na moda, é no cabelo, é na aparência, é em tudo. A gente fica querendo ser igual e nós somos diferentes. É um bem nós sermos diferentes. Nós somos únicos. Deus criou cada um de nós único. Nem o irmão gêmeo é igual ao outro. E a humildade do quê? Da gente perceber tudo isso, reconhecer isso. O Chico, ele nos deixa essa lição, né, que ele fala assim, amar sem esperar ser amado, e sem esperar recompensa. O amor não prende, o amor liberta. Por isso a questão da liberdade. Quem ama, vive para o mundo, não é dono, não tem posse. Amar não envolve posse.
E é interessante, ele fala, ame, porque isso é bom para você. Ou seja, quando nós amamos, quando nós ajudamos as pessoas, nós estamos ajudando as pessoas, mas primeiramente nós estamos nos ajudando. O maior beneficiado somos nós mesmos. E a gente não tem que esperar nada em troca, porque isso vai acontecer naturalmente. É a lei do universo. Se eu faço bem, eu recebo o bem. E o bem é como o sol, né? O sol, ele nasce todos os dias. Não importa se nós somos justos ou injustos. Ele simplesmente nasce. Ele derrama sobre todos nós a sua luz. É assim que deve ser o nosso amor. E nós vamos concluindo. Nós somos seres de opostos. Isso é completamente natural. O caminho não é negar as nossas emoções, mas a gente integrá-las, reconhecê-las, não fazer de conta que elas não existem. Elas estão ali, latentes em nós. A gente tem que saber como lidar com elas. Jesus, ele nos convida não a uma perfeição instantânea, porque ele sabe que demora muito tempo, são muitas reencarnações. Mas é importante continuar insistindo, continuar aprendendo. De que forma? De uma forma bastante amorosa. Colocando esse amor em prática. A reforma íntima, ela começa quando nós olhamos para dentro com coragem e com compaixão. Às vezes nós não temos coragem de nos encarar no espelho. É importante essa coragem. De olhar para si mesmo. Não precisamos ser perfeitos para receber o amor de Deus. Acho que isso fecha. Deus nos ama como nós somos, com todas as nossas imperfeições. E é importante a gente não precisar esconder aquilo que nós somos. Essa aceitação de como você é o primeiro passo para você ser uma pessoa livre. Ser uma pessoa que ama. É se aceitar. Ora, se eu não me aceito, como é que eu vou aceitar o meu próximo? Tudo começa em você. Então, se você não se aceitar, você não vai aceitar ninguém. Então, ou seja, se conhecer, se aceitar como você é, com as suas imperfeições, com suas qualidades. Todos nós temos qualidades também. Nós focamos muito aqui nos defeitos, nós falamos bastante de defeito, mas nós temos muitas qualidades também, que são muito importantes. Então, quando nós focamos nisso, nós focamos no nosso brilho, ou seja, quanto menos materializados nós somos, ou seja, nós não criarmos uma crosta em nós, uma crosta material, nós vamos emitir muita luz. Porque é engraçado, nós estamos aqui no plano terrestre, encarnado, o que nós almejamos? Nós almejamos tudo aquilo que reluz, aquilo que nós enxergamos. Por isso que notícia ruim da Ibope, né? Todo mundo quer o famoso, quer estar lá no Ibope. Só que quando nós chegamos lá no plano espiritual, é ao contrário. O que vai acontecer? Quanto mais materializado nós formos aqui, menos luz nós temos do lado de lá. E aí nós começamos a ver um monte de espírito iluminado e nós ali escurinho, sem luz nenhuma. Aí você, ué, o que eu tenho que fazer para poder ter essa luz? Bom, você tem que ter uma vida melhor, você tem que ser menos materializado. Ah, mas agora eu não posso, eu estou do lado do espiritual. Aí a gente implora para encarnar de novo. Chega aqui a gente esquece. Aí nós começamos a fazer as mesmas coisas erradas que nós fizemos na reencarnação anterior. Porque são tendências nossas. Então é importante a gente conhecer essas tendências para quê? Para a gente começar a poldar, que nem a gente faz com as árvores, né?
A gente quer a árvore bonita ali, a gente vai podando para ela crescer bonita. É a mesma coisa, não somos nós. Para que a gente não fique nesse looping de reencarnações, chega aqui, a gente quer ser uma coisa que não deve. Chega lá, puxa, a gente não fez o que devia ter feito. E fica nesse ping-pong. Gostei bastante dessa lição do Hamed. Recomendo a todos, quem puder comprar o livro, vai ser de grande ajuda. Uma excelente semana e muita paz a todos. Vamos fechar todos os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, agradecer a Mãe Maria por mais uma noite. Vamos trazer todos no pensamento, os familiares que estão em casa, as pessoas necessitadas, as pessoas nos hospitais, nos asilos, as crianças nos orfanatos. Vamos lembrar de todos aqueles que estão clamando por amor e por carinho. Vamos elevar o pensamento, pedir para Jesus que nos encaminhe essa noite para nossa casa com muita paz, amor e alegria. E assim encerramos com a oração de Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.